Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez juntos. Eu sou o professor Leonardo, professor de Geografia de vocês, e hoje nós vamos falar sobre hidrografia. Muitos conceitos, muitas dinâmicas, muitos processos que são importantíssimos para a nossa prova do Enem. Antes de nos aprofundarmos aqui em alguns conceitos que vocês provavelmente até já conhecem, nós temos que entender aqui o nosso campo de estudo. A nossa área de análise, o âmbito que nós iremos focar, que é justamente a hidrosfera. E, meus amores, a hidrosfera ela é nada mais, nada menos do que toda a camada líquida existente no nosso planeta. Então, muitos cometem o equívoco de pensar em hidrosfera somente como os grandes oceanos. Não. Nós temos aqui os oceanos, os rios, os lagos, e lembrando que nós temos aqui classificações, tipologias, conceitos específicos de cada um desses. As calotas de gelo, principalmente, claro, estamos falando aqui das áreas polares, das maiores latitudes do nosso planeta, e também temos os reservatórios subterrâneos, ou seja, os aquíferos. E além disso, claro, o vapor de água disponível no meio atmosférico. Então, a hidrosfera ela representa toda a camada líquida existente no nosso planeta. E ela agora será o nosso ponto central de análise e estudo. Meus lindos, nós vamos aqui revisar rapidamente alguns aspectos do ciclo hidrológico, e eu sei que vocês também estudam isso em biologia. Nós precisamos revisar aqui, eu vou priorizar alguns pontos, considerando a aplicação de processos e dinâmicas cíclicas aqui para outras formações e para outras explicações que teremos daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Nós temos aqui, claro, de maneira direta, a evaporação, claro, de áreas do meio oceânico, a configuração, a formação de massas atmosféricas úmidas. Claro que essas massas, elas se movimentam, tem um movimento aí direcionado ao meio continental, Claro, por diferenças, por exemplo, de temperatura, de pressão, que existe essa dinâmica. E ali existe, claro, a saturação do meio atmosférico, ou seja, a partir do aumento da umidade relativa do ar, formação de nebulosidade e, claro, a condensação e precipitação, ou seja, ocorrência de chuvas. Essas chuvas, essa precipitação atmosférica, ela já ocorre ali em uma região, como você pode observar no esquema aí do ciclo, claro, o meio continental. Então, consideramos aqui o seguinte, principalmente a partir do momento que analisamos ali a diferença de formas orográficas. Primeiro, parte dessa água contida no solo, proveniente, claro, da precipitação, ela vai evaporar, ou seja, existe um retorno direto ao meio atmosférico. Isso pelo processo de transpiração. A evaporação, claro, nós estamos nos referindo aqui à superfície terrestre, de maneira direta, a evaporação de água contida aí nesse ambiente. Quando falamos da transpiração, nós estamos referindo a um processo vegetal, a transpiração vegetal. Então, o processo de evapotranspiração, um conceito muito famoso que já foi cobrado diversas vezes no Enem, ele envolve essas duas dinâmicas, a evaporação, claro, de massas líquidas no solo e a transpiração, que é a evaporação na superfície vegetal, na superfície da planta em si. Tudo bem? Esse processo ele é, por exemplo, determinante para a caracterização da massa equatorial continental. A massa equatorial continental ela se forma no coração da floresta amazônica. Sabe por que ela é úmida, ou seja, é uma exceção à regra? Porque massas que se formam sobre o continente, elas tendem a ser secas. O nível de evaporação, claro, ali sobre aquele meio, ele é muito, mas muito menor do que quando comparado ao meio oceânico, porque lá você tem disponibilidade maior de água. Mas o caso da massa formada na floresta amazônica é uma exceção, justamente por conta do processo de evapotranspiração. Tá bom? Então aqui nós temos, claro, obviamente que parte dessa água vai infiltrar
e percolar no solo, dando aí, obviamente, origem a uns reservatórios subterrâneos, a formação de aquíferos, ok? Então, é importante nós revisarmos esses pontos aqui específicos da dinâmica cíclica e você vai entender daqui a pouquinho o porquê. Bom, meus amores, agora nós vamos aqui reconhecer e distinguir alguns conceitos importantes. Muitos alunos chegam para mim e falam: professor, mar e oceano é a mesma coisa, correto? Está no mesmo ambiente, então tem o mesmo significado. É a mesma visualização conceitual científica. Não. Preste atenção, meus lindos. Os mares, eles são porções, partes, de fato, líquidas de água salgada que vão circundar as massas continentais. Esses mares, veja bem, eles podem ser de 3 tipos. Nós temos que os mares podem ser classificados como tipologia, tá? A tipologia dos mares em 3 tipos. Os abertos ou costeiros, ou seja, aqueles que têm um contato direto, tá? Aberto com o meio oceânico, ou seja, com a proporção, extensão maior de água. Tudo bem? Esses são os abertos ou costeiros. Agora nós temos os interiores ou continentais, que eles também têm contato com o oceano, mas esse contato é um pouquinho mais restrito, tá? Às vezes por um canal menor hídrico, tudo bem? Às vezes por apenas um único rio, bem? Não é de fato um contato tão aberto, né, de tamanha amplitude hídrica como o caso de mares abertos ou costeiros. E, por fim, os fechados ou isolados, que o próprio termo ele já é esclarecedor. Perceba que aqui o mar ele tem contato indireto com o oceano, ou muitas vezes se apresenta de fato de maneira isolada, continental, ok? Então essa distinção é essencial para que você não confunda com o oceano. Quando falamos do oceano, meus amores, nós estamos referindo a uma extensão hídrica, como eu já falei para vocês, muito maior. Tá? E elas vão circundar, de fato, proporções continentais também muito maiores. Tá? E assim, claro que nós temos aqui a consideração do Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico, porém, na verdade, eu quero que você entenda que é uma extensão única de água salgada. Nós não temos uma separação física, né, consolidada, relevante assim, entre, de fato, esses oceanos, né? São considerações, né, e claro que partem aí, né, que partem de algumas análises, ponderações e considerações científicas, de contextos, até mesmo geopolíticos distintos. Tá bom? Mas, na verdade, eles estão aí, claro, nessa formação de uma única superfície de água salgada, tudo bem? E aí, veio uma dúvida. Uma vez eu fiz uma pergunta em sala, quantos oceanos existem? Alguns alunos me responderam 3, outros responderam 5. E aí vem a grande pergunta, professor, o glacial ártico e o glacial antártico, na verdade, eles são mares ou oceanos? Nós não temos aqui, né, uma concepção única, tá, consolidada em meio à comunidade científica. Muitos pesquisadores consideram, sim, o Ártico e o Antártico como oceanos propriamente ditos, propriamente conceituados, porém outros não. Consideram apenas como mares, principalmente por algumas extensões, né? Claro, aí parcialmente congeladas. Então, são critérios diferentes, né? A mesma coisa, por exemplo, aqui uma breve comparação com a questão de professor, existe ou não existe montanha no Brasil, né? Nós não temos um consenso em meio à comunidade científica acerca da utilização desse termo, tá? Dessa consideração aí conceitual, tudo bem? Mas eu gosto aqui de falar e sempre esclarecer isso para que não hajam dúvidas futuras. E aqui, usa aqui só uma representação, né? Usa aqui, olha, e inclusive esse autor, o autor desse mapa, ele considerou, né, o glacial ártico como um oceano, vocês podem perceber, tá? O Atlântico Norte, o Atlântico Sul, o Pacífico, o Índico, né? Você tem até ali o Pacífico Central, Equatorial, também caracterizado, e o glacial Antártico, ok? Continuando, olha só as correntes marítimas.
As correntes marítimas, meus amigos, claro que elas se encaixam aqui, nesse momento, por ter relação, obviamente, com essa dinâmica, né, hídrica do nosso planeta, mas elas também são um fator climático, um importantíssimo fator climático, porque toda corrente marítima ela é acompanhada, no sentido do meio atmosférico, por uma massa de ar. Então, nós temos aqui a classificação, claro, as correntes elas se diferenciam de acordo com o nível de salinidade de suas águas, tudo bem? Mas o critério principal aqui é a temperatura. Então, nós temos as correntes quentes, que são originadas, claro, em áreas próximas aos limites equatoriais e tropicais do nosso planeta, e as correntes frias, que são formadas aí próximos a limites temperados polares, principalmente ali nas zonas de elevadas latitudes. E eu quero que você entenda o seguinte, uma corrente marítima é uma porção de água que apresente as mesmas características, principalmente em relação à temperatura e à salinidade. Ok? Vale a pena sempre nós focarmos aqui também no conceito. Você pode perceber que, gente, qual a importância da dinâmica das correntes marítimas para as diversas configurações climáticas globais? Perceba que se não fosse por elas, por exemplo, tá? Nós teríamos aí uma manutenção de baixíssimas temperaturas no extremo norte e no extremo sul do nosso planeta. Perceba que as correntes quentes elas tendem a se deslocar para as áreas mais frias e as frias vice-versa. Essa tendência, esse processo é o que permite, por exemplo, o aquecimento de importantes regiões, tá, em determinadas específicas estações do ano em outros continentes. Você pode perceber, por exemplo, a famosíssima corrente do Golfo, tá, que é na verdade a corrente ali formada ali próximo, né, ao Nordeste brasileiro, você pode perceber que recebe o nome de Guianas, e quando passa ali pelo Golfo do México, tá, ela recebe esse nome, a corrente do Golfo. Como que ela cruza o Atlântico Norte e influencia ali o meio atmosférico, tá, litorâneo europeu. E isso, inclusive, tem relevância aí para as configurações, para as características, né, estacionais climáticas, principalmente no verão europeu. Gostaria de deixar isso aqui claro para vocês, tá? E as correntes marítimas também têm relação com a formação de áreas desérticas, tá? Essas aí, claro, falando principalmente das correntes frias. Você pode perceber que próximo às grandes áreas tórridas, desérticas, continentais do nosso planeta, existe a passagem de uma corrente fria. Você pode observar isso no continente africano e você pode observar também aqui na América do Sul. Por quê? Rapidamente explicando, porque nós veremos isso também nas aulas de climatologia. Tá? Essa corrente fria, sobre ela tem uma massa de ar configurada, claro, com menor temperatura, tá? E com tendência a menor umidade. Então, quando essa corrente marítima fria, ela entra de fato já nas regiões temperadas, quase nas altas tropicais do nosso planeta, e se encontra com outra corrente, que na verdade seria uma corrente quente, existe aqui na verdade um encontro de massas de ar que faz com que toda a umidade ela se concentre no meio oceânico, e aí, claro, ali você terá ocorrência de precipitação, e a massa de ar que seguirá para o continente será uma massa seca. Isso aqui foi uma breve, rápida explicação, tá, meus amigos, para você entender a relevância e por que elas são consideradas como fatores climáticos. Nós vamos reforçar isso daqui, falaremos de forma específica na aula de climatologia, não se preocupem, ok? E aí, agora sim, focando aqui, voltando aqui, né, retornando aqui para a parte de águas continentais. Tá? Falamos aqui primeiro de mares, oceanos, correntes marítimas, agora nós vamos aqui, né, restabelecer aqui o nosso foco na parte de águas continentais. Mas, olha só que interessante. Já parou para pensar acerca de disponibilidade hídrica no mundo? Olha lá, pântanos, solos gelados, tá? 0,9%. Rios e lagos, 0,3%. A maior parte da água do nosso planeta está em reservatórios subterrâneos, aquíferos, 29,9%, e 68, quase 70% em calotas polares e geleiras. Perceba que esse dado aqui tem relação com outro aspecto que nós vamos discutir também, tá? Em relação a aquecimento global,
A preocupação em torno do derretimento das calotas polares, das geleiras, o aumento do nível médio dos oceanos. Tá vendo como que esses dados eles vão te respaldando e vão te preparando para análise de discussões futuras? Importante, a ciência geográfica ela tem muitos vínculos, tudo bem, meus amores? Então vamos aqui agora focar em conceitos aí hídricos, porém voltados aí para o meio continental. Primeiro, lago, tá? Meus amores, o que é um lago? É uma área depressiva do relevo, né? O que é uma depressão, né? Uma depressão ela tem dois tipos. A depressão relativa e a depressão absoluta. A depressão relativa ela é uma área de altitude inferior às áreas que a circundam, às áreas vizinhas que são ao seu redor. E a depressão absoluta é um ponto que está aí abaixo do nível do mar. A maior parte de muitos lagos eles se formam em áreas de depressões relativas, tá? Quando você tem uma acumulação de água ao longo do tempo, ok? Então, esse é o conceito de lago. Lembrando que nós temos aqui algumas distinções. Quando falamos de lagoa, pensamos aqui, claro, em questões em proporções relativamente menores, tudo bem? Laguna, isso aqui é muito interessante. Muita gente me pergunta, professor, o que é uma laguna? A gente não escuta falar muito aqui de laguna, aqui no Brasil eu não vejo muito esse conceito, mas já vi em outros países, em outras partes continentais. Laguna, meus amores, olha só. Nós estamos aqui nos referindo, tá, a esses lagos que estão localizados ali nas proximidades litorâneas e que tem uma ligação próxima e direta com o mar. Tudo bem? E eles podem ser chamados de lagunas. E nós temos aqui uma consideração em relação à origem, né? As origens, elas podem ser distintas, tá? Por isso que você tem tipologias aqui caracterizadas. Nós temos aí os lagos tectônicos, os vulcânicos ou o de barragem. Os tectônicos eles são formados, né, eles têm relação de fato com as forças sísmicas do nosso planeta. Os vulcânicos, claro, associados à atuação desse agente interno do relevo. Então, isso aqui é apenas uma apresentação, né? Nós não vamos aqui, claro, né, especificarmos esses pontos. Eu quero que você compreenda esse conceito. Tudo bem? Caso venha uma citação sobre isso na prova, para que você não tenha confusão com outros conceitos. E aí, finalmente, começaremos a falar sobre eles. Os rios. Meus amores, quando nós falamos de rios, o pensamento de muitos de vocês, o pensamento inicial é: como que eles se formam? Professor, como que um rio nasce? Ah, professor, na região de nascente? Sim, correto. E aí, então, como que uma nascente é formada? Vamos voltar lá no ciclo hidrológico. Meus amores, a precipitação em áreas altimetricamente superiores e, claro, o acúmulo, tá? O acúmulo dessa precipitação nessas áreas pode gerar ali o acúmulo de água nesses meios. Mas também um outro processo importante é o seguinte: esse esqueminha aqui ele vai te ajudar muito, muito nisso. Nós temos muitos solos que têm um nível, tá, de permeabilidade maior. Então, esses solos, eles permitem a infiltração de água, porém, essas águas, elas podem, de fato, tá, ressurgir, ou seja, é um retorno ao nível superficial terrestre. Esse brotar de águas, ele dá origem às nascentes, junto também, claro, né, com essa dinâmica que já caracterizamos aqui anteriormente. Bem, então, se você reparar, se você já visitou alguma área de nascente, você vai... Claro que a gente não vai conseguir observar isso profundamente, mas perceba a configuração ali local. Primeiro, a situação orográfica. É uma área de altitude elevada em relação àquelas ali que estão ao redor. Você vai perceber isso. Tudo bem? E claro que você vai perceber também ali um nível um pouquinho maior de umidade, muito possivelmente por as chuvas se concentrarem ali naquele ponto. Então, a formação dos rios ela remete a esses dois processos.
Tudo bem? Vale a pena nós aqui considerarmos isso, principalmente esse segundo que eu falei com vocês, esse ressurgir, né? Esse brotar de água até no nível superficial terrestre que forma justamente as nascentes. E aí, nós temos aqui muitos conceitos em relação a um rio, muitos conceitos em relação a esse corpo hídrico, tá? Muitas classificações. Eu separei aqui da maneira mais didática possível. Então, vamos aqui primeiro classificá-los em relação à disponibilidade de água. Nós temos rios que eles sempre têm, claro, água disponível em seu leito. O que é um leito de um rio? Diretamente falando, a área ocupada por essa extensão hídrica, tá? Então, nós temos aqui os rios perenes, ou seja, a água ela sempre está ali acima do nível do leito, sempre ocupando a maior parte do leito do rio. Porém, nós temos os rios intermitentes. Esses rios, eles são muito comuns em áreas semiáridas, em áreas de clima mais seco e quente do nosso planeta, que justamente na estação seca, esses rios, eles desaparecem. O leito do rio, ele fica totalmente exposto. E também temos aqui, claro, os rios planáuticos, que são, claro, em áreas de maior transição, irregularidade orográfica, e os rios de planícies, onde você pode ter ali a formação de meandros. Gente, olha só, os rios planáuticos, eles estão em um ambiente de transição demográfica. Por exemplo, rios planáuticos são muito favoráveis à construção de barragens, tá? Para, claro, o aproveitamento hidrelétrico, ok? E os rios de planície, eles são mais favoráveis à navegação. Por quê? Gente, os meandros, eles são formados em cursos mais calmos. A dinâmica desse ambiente hídrico, ela é mais calma. A velocidade da água, ela diminui, tá? O potencial erosivo também diminui nesse contexto. Por isso que rios de planície, por exemplo, são muito favoráveis à navegação, tudo bem? Nós vamos fazer uma questão justamente sobre isso daqui, tá? Daqui a pouquinho. Então, lembrando que nós temos aqui, claro, cursos também de um rio. O curso alto, o médio e o baixo. É interessante que nós podemos enxergar a dinâmica erosiva. Você vai entender por que o rio é um agente erosivo. Gente, no alto curso, você teria uma turbulência muito maior, né? As águas, elas se deslocam com maior velocidade, o potencial erosivo, né, dessas águas, ele é maior, ou seja, essas águas, né, os rios, eles podem alterar rochas, né, fragmentando-as. Então existe aqui a lembrança, né, do intemperismo físico nesse ambiente, nesse alto curso, e é o curso, claro, da nascente. Tudo bem? É o curso de origem, de formação aí do rio. Aqui no curso médio, você tem um foco na etapa de transporte, tá? Lembra que nós já falamos na aula de geologia? O processo erosivo ele tem 3 partes. A parte de alteração, tá? Desgaste, intemperismo, a parte de transporte e a parte de deposição. Por isso que o rio ele é considerado como agente erosivo. Olha só como que essa divisão de cursos ela tem relação direta com a dinâmica erosiva. O médio curso, galera, é um curso de transporte de material sedimentar. Do meio de transição orográfica, desses médios cursos que nós temos muitos rios planáuticos, por exemplo. E depois nós temos ali o baixo curso. Esse baixo curso, ele já é um curso de menor velocidade, porque você já tem um relevo, né, plano, suavemente ondulado, um nível altimétrico próximo de fato ao nível do mar. Então ali você tem um problema aqui da sedimentação. Com a diminuição da velocidade das águas, os sedimentos eles vão sendo alocados, eles vão sendo depositados ali naquela região. Por isso que muitos depósitos, áreas de depósitos e bacias sedimentares, muitas vezes podem também ser encontradas nessas regiões, tudo bem? E aqui, uma outra grande dúvida que nós temos. Professor, falaram para mim a jusante e montante. Nossa, eu nunca soube disso. Gente, nós estamos aqui do sentido hídrico. Quando você fala a jusante, você está considerando da nascente à foz. O sentido de deslocamento hídrico da nascente à foz. E quando você fala a montante, é uma referência, tá? Da foz à nascente, justamente o contrário. Então existe aqui uma consideração em relação ao sentido hídrico. Uma questão importante para mim, para você é a seguinte, eu até coloquei aqui em destaque.
Os lados da margem, ou seja, a margem esquerda ou direita, eles serão definidos de acordo com a jusante. Então, nesse esqueminha aí, você pode perceber que esse lado, onde você tem escrito ali o termo ajusante, aonde está escrito ali ajusante, vai ser chamado de margem esquerda. E ali onde está escrito a montante, será definido como margem à direita. Por quê? Nós vamos considerar aqui a jusante, ou seja, do sentido da nascente para a foz. Tudo bem? Isso aqui é uma dúvida que muitos têm até hoje. Vale a pena nós esclarecermos. Ainda assim, continuando nessa parte essencial de conceitos, nós vemos aqui a vazão, o volume, tá? Geralmente é considerado em metros cúbicos por segundo, tá, meus amores, tá? O volume de água aqui vai ser observado em determinada seção do rio. Ele é mensurado em determinado ponto do rio, onde você analisa a quantidade de água, claro, que passa por ele naquele momento específico. E a partir disso nós conseguimos aqui, né, também concluir aí o que seria um regime fluvial. Gente, fluvial tem relação a rios, pluviometria, índices pluviométricos em relação à chuva, tudo bem? Então, o regime pluvial seria somente o quê? A variação do volume de água dos rios. E isso vai depender da maneira que ele é alimentado. Então, claro, as águas desse rio elas são alimentadas predominantemente pelas chuvas, um regime pluvial. Opa, peraí! As águas desse rio elas são alimentadas pelo derretimento das neves, que são os rios, né, comumente encontrados em áreas temperadas, por exemplo, as maiores latitudes do nosso planeta. Então, é um regime nival, um regime misto. Nós temos alimentação através da chuva e da neve, que você pode encontrar também, claro, aqui em áreas temperadas, mas aí já médias latitudes, tudo bem? Então, nós temos aqui também essa consideração a ser realizada. Uma rápida representação esquemática aqui. Em um nós temos o rio. Perceba que em dois, né, são as chamadas várzeas. Inclusive você pode ter até uma referência aqui às matas ciliares. Perceba que é importante que essas matas ciliares elas sejam preservadas para que não haja, né, um excesso de carga sedimentar depositada e transportada para o rio. Né? É uma função de proteção dos rios, dos corpos hídricos que as matas ciliares, elas exercem. Você pode até comparar mesmo com a função dos nossos cílios, né? Dos cílios dos nossos olhos. Professores de biologia costumam às vezes fazer essa comparação, muito importante, prático, didático para nós. 3, perceba que 3, a área do leito, ou seja, toda a área ocupada hídrica, tudo bem? 4, as vertentes ao redor de um rio. Tá? E nós vamos entender que isso pode ser composto de uma rede hidrográfica. E ali em 4, inclusive no ponto 5, né, você vai ter ali os divisores de águas, né? Ou seja, os interflúvios. Já falaremos isso em bacias hidrográficas. E 6, o talveg. Gente, o que é talveg? É o ponto mais profundo, tá, do rio. É também considerado como a linha de maior profundidade dentro desse fluxo hídrico. Tudo bem? Esse que é o conceito de talveg. Derivado da palavra alemã é talweg. Né? Só para curiosidade de vocês. Chegamos já aqui no fim, tá vendo? São muitos conceitos em relação a corpos hídricos, tá bom? Em relação aos rios em si. Foz, que é a área de desembocadura, meus queridos, ou seja, é onde a água de um rio, o curso de água, ele vai desaguar. Então, primeiro, nós temos aqui tipos de foz. Nós temos a foz deltaica. Você pode perceber que existe uma ramificação, tá, desse desaguar. Nós temos aqui a foz estuarina. Você pode perceber de fato que é um único caminho, tudo bem? É um único caminho ali, claro, de saída e de desembocadura. E nós temos a foz mista, que você tem ali alguns princípios de formações deltaicas, porém você tem também caminhos únicos de maior saída de água, de maior desaguar, como vocês podem ali perceber, ok? Então, agora sim, finalmente o conceito de bacia hidrográfica. Professor, a bacia hidrográfica é um rio? Não. Meus amores, quando nós falamos de bacias hidrográficas, nós estamos pensando aqui em um conjunto de terras responsáveis pela drenagem, tá, de determinada região, tá? E claro, o redirecionamento a rios ou aos seus afluentes,
Tá? Então, nós temos que pensar em bacia não como um rio isolado, ou como um rio, ou seja, um rio de primeira, segunda ordem, quantos afluentes ou subafluentes tem, não. A bacia é todo esse conjunto de terras responsável pela drenagem de determinado meio, de determinado ambiente, e essas bacias, elas são delimitadas por interflúvios. São áreas de maior altitude, tá? Que vão separar, de fato, redes hidrográficas. Então, perceba o seguinte, essa linha amarela está delimitando o divisor, ela está delimitando uma bacia, tá? Então, são divisores de águas, interflúvios, lembre-se. Sempre que você visualizar isso, uma representação esquemática, tá? São áreas de maiores altitudes. É justamente essa distinção altimétrica que vai separar as bacias hidrográficas, tudo bem? E lembrando que nós temos vários tipos aqui de drenagem. Exorreica, tá? Lembrando que exo remete o quê? A externo, correto? Então, ou seja, a desembocadura aqui, ela é direto, tem um contato direto com o mar. Certo? Agora nós temos também a endo de interno. Todo esse sistema de drenagem, ele vai direcionar toda a água para dentro do continente. Você não tem o contato com o mar, com o oceano. Esse sistema de drenagem, ele é direcionado para dentro do continente. Então, você tem aqui, por exemplo, o desaguar em rios, lagos ou mares interiores. Lembre-se que nós caracterizamos mares interiores ou continentais. Tudo bem? Você tem arreica, isso acontece principalmente em regiões áridas. Quando, meus amores? O fluxo hídrico ele não tem direção, porque em alguns pontos tão quentes e secos ele pode simplesmente evaporar, principalmente tão quentes, ele pode evaporar, ele pode deixar de existir ali. Então, ela não é nem exorreica e endorreica, porque ela simplesmente deixa de existir em alguns pontos. E criptorreica, quando você tem aqui, claro, né, um nível de infiltração de água maior em determinadas rochas com maior nível de porosidade, e automaticamente você tem um nível de recarga de aquíferos também maior. Aqui nós temos, claro, a divisão hidrográfica brasileira, a bacia amazônica, que é uma das maiores bacias do mundo, importantíssima para nós, um nível de vazão absurdo. Informações específicas de cada uma dessas, eu indico, inclusive, que vocês pesquisem, sem terem busca e curiosidades, vale muito a pena. Para finalizar aqui essa parte, vamos falar agora de aquíferos, ou seja, os grandes reservatórios subterrâneos de água. Amores, perceba que o que permite a formação de aquíferos é a infiltração de água no solo, acompanhado, claro, da percolação. A percolação é a passagem lenta de água, a chegada, lenta, da massa líquida a camadas mais interiores do solo. Tudo bem? É claro que, então, a característica rochosa, ela é essencial. Tudo bem? Essencial para, de fato, a formação e a concepção, a definição desses grandes reservatórios. Como vocês podem perceber aqui no esquema. Perceba que justamente aquela camada impermeável é onde você tem ali, de fato, um menor índice de porosidade, tá? Entre as composições rochosas. Então, claro que a percolação ela vai ser muito mais dificultada. Quando nós chamamos ali aquífero cativo, tá? Nós estamos referindo ali a um aquífero fechado, muitos também utilizam esse termo, fechado, preso ali na região interior do solo. O lençol freático, galera, ele vai justamente definir uma dessas áreas, tá? O lençol freático, ele define ali o ponto, nível de saturação dentro, dessa dinâmica que estamos aqui caracterizando. Destaque para dois aqui no Brasil, o aquífero Guarani e o Alter do Chão. O aquífero Guarani, ele tem uma extensão superficial, que é até da além do nosso território. Porém, eu chamo a sua atenção aqui para o aquífero de Alter do Chão, considerado por muitos hoje como o maior potencial, em termos de volume hídrico do planeta. Mas você fala assim, professor, mas peraí, o Alter do Chão ele é menor que o aquífero Guarani, mas calma, a extensão superficial do aquífero de Guarani ela é maior. Porém, estudos recentes comprovam que... Lembra aquela parte que nós mostramos ali de aquífero cativo, fechado? Que aquela parte ali detém um volume absurdo, contém um volume absurdo de água. Por isso que o volume de água, a extensão superficial do aquífero de Alter do Chão pode ser até menor que o do Guarani. Porém, o volume de água ele é muito maior. Um potencial de 86 mil quilômetros
cúbicos. Muitas pesquisas estão sendo feitas, claro, né? Comprovações são almejadas e, obviamente, meus amores, lembrando que existe uma dinâmica ecossistêmica ali que tem que ser respeitada, né? Antes dessa exploração a ser consolidada ou chegar a um nível aí descontrolado, ok? Vamos lembrar aqui sempre de propósitos e objetivos desenvolvimentistas sustentáveis. Maravilha? Então vamos lá, galera. Vamos aqui um exercício. Agora nós temos exercícios para revisar e para fechar isso. Os canais meândricos são encontrados com frequência nas áreas úmidas cobertas por vegetação ciliar. Descrevem curvas sinuosas, harmoniosas e semelhantes entre si. Várias são as condições essenciais para o desenvolvimento dos meandros: camadas de detritos, de granulação móvel, coerentes, firmes e não soltas, gradientes moderadamente baixos, fluxos contínuos e regulares, cargas em suspensão e difundem em quantidades mais ou menos equivalentes. Meus amores, a drenagem fluvial apresentada desenvolve-se em qual ambiente topográfico? Professor, meu Deus, mas que questão é essa? Que monte de termo específico a nível conceitual, a alto nível conceitual científico é esse? Calma. Esses termos, eles podem te assustar, mas preste atenção. A drenagem fluvial apresentada, ou seja, nós estamos nos referindo aqui a um ambiente de formação dos meandros, certo? Então, é justamente isso que ele pergunta. Aonde que os meandros eles podem ser encontrados? E aonde que você tem uma drenagem caracterizada dessa forma aqui, ó, gradientes moderadamente baixos, fluxos contínuos e regulares. Então perceba o seguinte, ele está se referindo aqui a um ambiente mais calmo, hídrico, mais conforme, homogêneo em relação às características. Não é necessariamente, por exemplo, uma área de velocidade, né, alta, considerável aqui, hídrica, no sentido fluvial. Pessoal, então, bom, você está falando aqui de uma área de planície, né, próximo ao baixo curso do rio. Sim, é isso, só que preste atenção aqui. Tá? Você não vai encontrar esse termo direto aqui considerado, tá? Nós temos aqui a consideração de que, e lembramos que esses meandros, eles contribuem muito para a deposição e a acumulação de material sedimentar, justamente por se formarem em ambientes mais calmos nesse sentido, tá? Com dinâmicas únicas, específicas e mais proporcionais, regulares, fluviais. A resposta correta é planícies sedimentares, ou seja, áreas suavemente onduladas, tá? Obviamente, claro, essa não distinção notável, essa não brusca mudança aí altimétrica gera de fato um conter dessa velocidade, a vazão estável, tudo bem? Então, lógico que nós estamos nos referindo aqui a esses terrenos, a essas planícies sedimentares. Então, a resposta correta é a letra D, tudo bem? E aí, mais um. Os antigos filósofos, observando o grande volume de água dos rios, como Nilo, Reno e outros, imaginavam que as chuvas eram insuficientes para alimentar consideráveis massas de água. Foi no século XVIII que Pernod mediu a quantidade de chuva durante 3 anos na cabeceira do rio Sena. Também mediu o volume de água do referido rio e chegou à conclusão de que apenas a 1/6 parte se escoava e o restante era evaporado. Apenas a 1/6 parte se escoava e o restante era evaporado. Gente, a investigação feita por Pierre Pernod contribuiu diretamente para a explicação científica sobre o que? De maneira muito direta. Gente, olha aqui. São 2 termos relacionados à dinâmica cíclica hidrológica. A 1/6 parte se escoava, ou seja, escoamento superficial, ou seja, a parte de água que não infiltra de fato no solo, então ela vai escoar pela superfície e o restante era evaporado, ou seja, o processo de evaporação, a relevância, a 1/6 parte escoava e todo o restante era evaporado. Então, peraí, existe... Por que as pessoas não? Peraí. O que
que os filósofos pensavam? Não, mas toda essa quantidade de água não vem somente da chuva, não é possível. Só que eles não entendiam que existia uma dinâmica cíclica por trás disso, que toda essa água dos rios, ela evaporava, escoava, evaporava, claro, formaria massas úmidas, essas massas elas migrariam para as áreas continentais, ali alcançariam o seu ponto de saturação, nós teríamos a formação de nebulosidade, chuvas, e você teria uma recarga, um recomeço de tudo isso. Então, o que Pierre Pernaut descobriu ali, meus amores, os elementos indispensáveis à compreensão do ciclo hidrológico. Focando para os dois conceitos aqui, voltando no texto, olha, o escoamento superficial e os altos níveis de evaporação. Certo? Então, agora sim, a última, nós temos aqui uma tabela que ela mostra aí diferentes níveis de infiltração, tá? E claro, existe uma consequência relacionada à retenção, você pode ver retido no local, e o escoamento superficial. Perceba que as áreas naturais, com florestas preservadas, tem um nível de retenção aí no local, percentual de chuva, tá? De 80% a 100%, é o maior. E o menor é, de fato, ali em áreas urbanas, construção, o asfaltamento, construção de calçadas, tudo bem? Construção de prédios, tudo isso. Perceba ali que o nível aí, na verdade, de escoamento superficial vai ser muito maior. Então, pensa comigo. As áreas de maior cobertura vegetal, elas vão intensificar o que, galera? Se você tem ali um maior nível de retenção de água no local, então a possibilidade de você recarregar o nível subterrâneo é maior. As águas, elas não vão escoar, rapidamente escoar. Choveu e escoou. Não, elas vão permanecer por um tempo ali naquele ambiente, e você tem, claro, um nível rochoso poroso ali, então tudo isso é favorável a maior infiltração de água e também percolação. Então, é benéfico a recarga de aquíferos. No caso de áreas urbanas, você tem aqui, tá, um aumento em boa parte do nível de escoamento, ou seja, do escoamento superficial. Bem, então por isso que em muitos pontos aí, em muitas partes do Rio, dentro de cidades, muitas vezes você pode ter problemáticas relacionadas a enchentes, alagamentos também, porque você tem um solo impermeabilizado e o direcionamento de toda a drenagem para apenas um canal. Por isso as preocupações hoje em relação a projetos desenvolvimentistas urbanos em relação à dinâmica, claro, de rios, a dinâmica hidrológica. Tudo bem? Agradeço a sua atenção mais uma vez, desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.